Fala, galera. Olha só, estamos aqui de novo, tá? Voltamos para mais uma aula de termologia. Eu sou o teu professor, Fábio Araújo, professor de física do QG do Enem, e vamos trabalhar com a física do zero, do básico ao avançado. Já estamos na penúltima aula de termologia, penúltima aula. Vamos trabalhar hoje com estudo dos gases. Bora começar logo a nossa brincadeira? Bora? Tá ansioso, não tá? Ansioso para aprender? Ansioso porque tá chegando o teu vestibular. E termologia é um assunto que você sabe que vem muito. Bora começar então? Acompanha no teu slide. Estudo dos gases, tá? É o que nós vamos trabalhar. Mas antes de começar o estudo dos gases, eu quero e gostaria muito que você tivesse ideia de alguns conceitos básicos, tá bom? O conceito básico de sistema e de vizinhança. Vizinhança é o que está ao redor do sistema, tudo bem? É o que rodeia o sistema. E nós temos três tipos de sistema, que é o que nós vamos trabalhar. Um sistema aberto, e no sistema aberto há transferência de massa e de energia. Vou te dar um exemplo de sistema aberto, tá bom? Uma latinha de refrigerante, quando você abre a latinha. Quando você abre, o sistema ele é aberto. O gás pode entrar, gás pode sair. E além de gás entrar e gás sair, eu troco o calor com o meio. Um sistema ele pode ser fechado. O que é um sistema fechado? É aquele que não há transferência de massa, mas sim transferência de energia. É aquela lata de refrigerante fechada. A lata fechada você consegue aquecê-la, você consegue esfriá-la, mas o gás que está lá dentro não entra e nem sai, entendeu? Não entra mais gás, nem sai o gás. É um sistema fechado. Vamos recapitular. Sistema aberto, ele é aberto para tudo. Matéria e energia eu consigo trocar. Um sistema fechado, eu só troco energia. Já um sistema isolado, eu não troco nem massa e nem energia. Professor, um sistema isolado e existe? Na prática não. Mas o que mais se aproximaria de um sistema isolado seria uma garrafa térmica, por exemplo. Seria um isopor fechado, entendeu? Quando você vai à praia, quando você vai para o campo, em que você leva ali um isopor pequeno, e você coloca refrigerante, você coloca bebidas e tal lá dentro, e coloca gelo e fecha, ele preserva por mais tempo. É o que mais se aproximaria de um sistema isolado. Tá legal? Nós vamos trabalhar com o sistema de calorímetro dentro do sistema isolado. Mas a gente vai deixar para ver daqui a pouquinho, eu vou citar ele para você. A diferença de calor, trabalho e energia. É muito importante você ter essa noção. Vamos lá? Entenda aí. Energia é a capacidade que um sistema tem de realizar trabalho. Vem para mim. É muito comum dentro da mecânica nós falarmos para o nosso aluno: olha, energia não existe definição. É o mesmo que querer definir o amor. Não dá para definir o amor. Você sente o amor, então você sente energia. Eu concordo, mas fisicamente falando, eu consigo definir. Eu consigo, sim. A energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Isso quer dizer que quanto maior a energia que o sistema tiver, maior é o trabalho que ele pode realizar. Então, energia, capacidade que o sistema tem de realizar trabalho. Quanto maior for a energia, maior o trabalho que ele realiza. Trabalho é a transferência de energia que provoca um movimento ordenado dos átomos das vizinhanças. Presta atenção para cá. Você lembra da mecânica que você aprendeu lá com o titio Fabrício Alves? Você lembra? Aqui no Física do Zero? Só olha para cá, olha para o teu slide de novo, olha para o teu slide. Ele falou para você que trabalho... Vou pegar aqui. Ele falou para você que trabalho é o produto entre a força e o deslocamento. Ele falou para você que só há realização de trabalho quando a força produzir deslocamento. Não é isso? Então, a ideia é essa. O trabalho é a transferência de energia que provoca o movimento ordenado dos átomos das vizinhanças. Ou seja, provoca um deslocamento, provoca um movimento.
Já o calor não, já o calor não. O calor é o movimento desordenado. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. O calor é um movimento desordenado. As moléculas estão doidonas, elas sobem, descem para frente, para trás, é doideira. Calor é doideira. Calor é doideira, é doideira. Tá calor, tá doideira. Trabalho não, é movimento ordenado. A energia é a capacidade de realizar trabalho. Sacou a diferença? Bacana, eu sei que você sacou, você é inteligente. Olha lá. Lembrando ainda do ensino fundamental, vimos na aula anterior, é bom relembrar. Estados físicos da matéria. O sólido, o líquido e o gasoso. A diferença é que no sólido as moléculas estão muito próximas, muito juntas, muito unidas. No líquido elas já estão um pouco mais separadas. E no gasoso, bem mais separadas as moléculas. Na verdade, cara, eu posso te dizer que o estado gasoso, dos 3 estados, é o que apresenta a menor densidade. É a que apresenta menor densidade molecular. É a que apresenta a menor densidade volumétrica. A que apresenta a menor densidade volumétrica é justamente o estado gasoso, porque as moléculas estão elas estão bastante separadas. Sólido, muito próximas, muito unidas, e no gasoso, intermediário. Tá legal? É bom que você tenha esse quadro aqui, ó, na sua cabeça. Se você puder, anota ele no papel, nunca é demais. Profine, eu aprendi isso no ensino fundamental. Eu sei que você aprendeu no ensino fundamental, mas o Enem ainda cobra isso, então é bom sempre ter isso na sua cabeça. Vamos começar o estudo propriamente dito dos gases. Acompanhe aí no teu slide ainda, hein? De maneira simplificada, isso aqui é importante, porque eu quero só que você tenha a ideia de gases. De maneira simplificada, admite-se que a substância será considerada gás se encontrar-se acima de uma determinada temperatura, denominada temperatura crítica. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho a substância no estado sólido. Se eu fornecer calor para essa substância, ela se transforma em líquido, certo? Beleza? Aí eu vou fornecer calor para o líquido, ele vai esquentar, esquenta, até atingir a temperatura máxima no estado líquido. No caso, para a água é 100 graus Celsius ao nível do mar. Atingiu a temperatura máxima, 100 graus Celsius ao nível do mar, no caso da água. Se eu fornecer calor para a água, o que vai acontecer? Ela vai se transformar para o estado gasoso. O primeiro estado é o vapor. O vapor ocorre a 100 graus Celsius. E se eu continuar fornecendo calor para o vapor vai esquentar. Esquenta, até atingir a temperatura máxima no estado de vapor. Esta temperatura máxima no estado de vapor é que é justamente a temperatura crítica. Entendeu? Vem para cá para o slide. No caso do vapor de água, a temperatura crítica é de 365 graus Celsius ao nível do mar. Então, eu fiz um quadro assim, ó. A substância gasosa, ela é dividida em 2 fases. O vapor, que começa a 100 graus Celsius ao nível do mar e vai até a 365 graus Celsius. Passou disso, vira gás a 365 graus Celsius. Tá bom? É a partir daí, aí eu vou aumentando a temperatura, eu vou ter o gás. O gás e vapor são 2 coisas bem diferentes. No vapor, eu ainda tenho H2O. Só ajeitar aqui. Eu ainda tenho H2O, gasoso, eu ainda tenho. Já no gás, eu tenho H2O2. Você percebeu a diferença? No vapor d'água, eu tenho H2O. No gás, eu tenho H2O2 gasoso. Já se separaram, tá bom? A temperatura que passa do vapor para o gás é chamada de temperatura crítica. Quais são as características de um gás ideal? Eu não vou estudar qualquer tipo de gás. Eu vou estudar o gás ideal. Primeiro, ele é um gás monoatômico. Me tira uma dúvida. Gás monoatômico, eu posso dizer que o oxigênio, O2, é um gás monoatômico? Eu só tenho oxigênio, é só o oxigênio. Mas eu posso dizer que é monoatômico? Claro que não, né? Por que não? Porque eu tenho 2 aqui, ó. Eu tenho 2 átomos de oxigênio. Ele é um gás diatômico, 2 átomos.
Quem são os gases monoatômicos, então? O gás nobre. Gás nobre. Ele não precisa de ninguém para fazer ligação. Ele sozinho já se basta. Outra característica importante do gás ideal é que as moléculas executam um MRU. Ai, prof, esqueci. O que é MRU? Ora, MRU, M significa movimento. R significa retilíneo. U significa uniforme. MRU significa que a velocidade é constante. As moléculas que constituem o gás, elas apresentam velocidade constante. O choque entre as moléculas é perfeitamente elástico. Ou seja, não há interação. Vem para mim, vem para mim. Você lembra da mecânica na aula, de novo, né? Lembrando a aula do Fabrício? Você lembra que ele te falou de colisões batidas? Lembra disso? Se não lembra, te aconselho, aperta o pause. Assiste novamente a aula de colisões, para você lembrar quais são os tipos de choque. Depois volta para cá. Eu vou precisar dessa ideia. Eu vou adiantar. Quais são os 3 tipos de choque? Nós temos o choque elástico, ou perfeitamente elástico, o parcialmente elástico e o inelástico. O choque elástico é aquele em que os corpos batem e separam. Bate, separa, bate, separa, bate, separa. Isso é elástico. Parcialmente elástico. Bate, caminha junto e separa. Bate, caminha junto e separa. Bate, caminha junto e separa. Parcialmente elástico. Inelástico. Bate e gruda. Bate e fica grudado. Interage. É o inelástico. No caso das moléculas do gás, elas têm um choque perfeitamente elástico. Entre elas, uma molécula bate na outra e separa. E na parede, né, do recipiente, porque elas batem na parede. Na verdade, uma molécula não enxerga a outra do gás ideal. É isso mesmo. Elas não interagem entre elas. Elas só se reconhecem quando uma bate com... Oi, amiga, tchau, amiga. Oi, amiga, tchau, amiga. É só assim. Elas não interagem entre si. Você está entendendo direitinho? Vem de novo. O volume do gás é o volume entre as moléculas. Ou seja, o que eu quero dizer é que o volume do gás, ele depende do recipiente. Ou seja, se eu fosse até a sua casa, onde você está, na sala em que você está, com uma bomba que eu conseguisse retirar o ar, uma bomba de vácuo, eu conseguiria retirar todo o ar da sala em que você está e colocá-lo dentro de uma garrafa de refrigerante de 600 ml. Eu conseguiria fazer isso. Tudo bem, ia aumentar a pressão, ia ter uma pressão muito grande, poderia depois estourar a garrafa. Bom, mas isso daí é uma outra coisa. Mas que caberia na garrafa, caberia. É porque o gás, ele não tem nem forma e nem volume definido. A forma e o volume do gás dependem do recipiente que contém esse gás. Sacou a diferença? Então, dependendo da forma do recipiente, esse gás vai se adequar, ele vai se moldar perfeitamente àquele recipiente. Então, o volume do gás é o próprio volume do recipiente. Show de bola? Bacana. E eu sempre trabalho com um número muito grande de moléculas, da ordem de 10 elevado a 23 moléculas. Tá bom? Número muito grande de moléculas. Vamos lá. Como é que eu posso reconhecer um gás? O gás, cara, ele é reconhecido pelas variáveis de estado. E existem 3 variáveis de estado do gás. 3 variáveis de estado do gás. Quais são as 3 variáveis? Eu vou comentar cada uma delas. A pressão, o volume e a temperatura. Vamos repetir? Variáveis de estado do gás. Quais são as variáveis de estado do gás? A pressão, o volume e a temperatura. Vamos devagar, vem comigo. Pressão. O que é pressão? A pressão, ela mede a distribuição da força em uma determinada área. No caso especificamente da pressão do gás, vai medir o choque, a batida, a colisão das moléculas do gás na parede do recipiente. Então, quando eu digo que o gás ele exerce grande pressão, eu estou dizendo que ele está fazendo
Ele está colidindo, ele está batendo de maneira violenta nas paredes do recipiente. A pressão do gás, ela mede a colisão, a batida, o choque das moléculas do gás nas paredes do recipiente. Show de bola? Pressão, força sobre área. Pressão, força sobre área. Pressão do gás mede a força que ele exerce na área, na parede. Vem para cá para o slide. Por isso, pressão, vou colocar aqui a equação. Pressão, daqui a pouco eu vou falando nela de novo, tá? Força sobre área. A força é dada em quê? Newton, e a área? Metro quadrado. Por isso que pressão é Newton por metro quadrado. Mas Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Ai, prof, isso é tão difícil. Eu não vou decorar que Newton por metro quadrado é igual a Pascal. Claro que vai. Isso é uma questão de hábito, de costume, nem se preocupe. É lógico que você vai. Vem comigo, eu vou te contar uma história. Um dia, Newton, o Pascal e Galileu Galilei estavam brincando de pique-esconde, pira-se-esconde, esconde-esconde, depende de como é chamado na sua região. Quem ia contar, quem ia procurar os outros era o Galileu Galilei. Galileu estava lá na parede contando 1, 2, 3. E Newton e Pascal correram para se esconder. Pascal se escondeu logo, mas Newton não sabia para onde ir. Oh, céus, para onde vou? Ele pensava. E lembrou que tinha no bolso dele, Newton lembrou que tinha no bolso dele, bolso do casaco dele, um giz. Tirou o giz do bolso, desenhou no chão um quadrado de 1 metro de lado. 1 metro, 1 metro, 1 metro por 1 metro. Desenhou 1 metro de lado. E ficou em pé em cima desse quadrado que tinha 1 metro em cada lado. Ficou em pé. Galileu parou de contar. Lá vou eu. Quando olhou, poxa, Newton, eu não falei para você se esconder, eu já te vi. 1, 2, 3, tu é o Newton. Aí ele diz assim, errou, não sou o Newton, eu sou o Pascal. Entendeu? Entendeu a piada? Entendeu? Por que ele disse que ele era o Pascal? Olha para cá. Porque um Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Um Pascal é 1 Newton no metro quadrado. Sacou a diferença aí? Foi uma piada meio sem graça. Mas dá para você memorizar, dá para você relacionar. Tá bacana? Legal. O volume, vamos continuar. Pô, professor, essa piada podia ficar sem, hein? Não, podia não. Porque pelo menos você vai memorizar. O volume, ele é dado em metro cúbico. Só para você lembrar, e é bom que você lembre, que em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. A temperatura, que mede a agitação molecular, o grau de agitação molecular, tem que obrigatoriamente ser dada em Kelvin. E profinho, pode ser em Celsius. Ei, que foi que eu falei? Obrigatoriamente em Kelvin. Tá, prof, mas e se vier em Celsius? Passa para Kelvin. Como já? Fácil. Temperatura em Kelvin, nós já aprendemos isso. É igual a temperatura em Celsius acrescido, ou seja, mais 273. Basta você pegar a temperatura que ele te deu em Celsius e somar com 273. Pronto. Aí você já tem a temperatura em Kelvin. Tá legal? Bacana. É importante você lembrar que toda transformação gasosa ocorre quando pelo menos uma das variáveis de estado se modificar. Tá bom? Uma tem que se modificar. Na verdade, nós trabalhamos sempre com duas variáveis mudando, pelo menos uma constante. Tá legal? Vamos lá? Vamos ver como é que vai acontecer toda essa brincadeira. Eu quero só detalhar a pressão para ti. Pressão, olha lá, ela é a força, é a razão entre força e a área. Pressão, força sobre área. Então vamos imaginar uma certa quantidade de gás confinada na parede do recipiente. Invariavelmente, você nota aí no seu slide, você deve estar notando, que as moléculas de gás elas estão se movimentando de maneira aleatória. Só por curiosidade, esse movimento aleatório dela é chamado de movimento browniano. Movimento browniano. Então, invariavelmente, vai ocorrer
das moléculas do gás se chocarem, colidirem, baterem na parede do recipiente. Elas vão exercer uma certa força na área, na parede, na área. Força sobre área a gente chama de pressão. Força sobre área a gente chama de pressão. É a força que as moléculas vão fazer na área. Na área, nesse caso, essa área seria a parede. Mas, profinho, eu não estou vendo essa molécula bater na parede toda. Ela está batendo só num pontinho, numa arinha. É, cara, mas lembra que eu te disse que o gás vai ocupar o volume todo do recipiente? Então você imagina uma quantidade extraordinária de moléculas batendo. Logo, a área que ela vai abrir, que ela vai alcançar, vai ser muito grande, tá bom? Aí você pega a área da parede toda, por exemplo. Um cara chamado Clapeyron, alguns falam Clapeyron, né? Clapeyron, ele desenvolveu uma equação que relaciona o estado vibracional do gás. A equação de Clapeyron, que você aprendeu na química, nós da física vamos só fazer uso dessa equação, que é importantíssima, é aquela PV igual a nRT, pressão vezes volume, é igual ao número de mols, vezes a constante universal dos gases perfeitos, multiplicado pela temperatura absoluta, que alguns fazem até fórmulas, né? PV igual a nRT, por você nunca rezei tanto. Mas isso é verdade, nós aqui do QG do Enem rezamos muito por vocês aí, para uma boa aprovação, para que nós consigamos aprovar o máximo dos nossos alunos. Mas PV igual a nRT. PV igual a nRT, pressão, volume, igual ao número de mols. Esse número de mols, só para você lembrar, é a quantidade. Como é que se calcula quantidade de moléculas, né? Como é que se calcula esse número de mols? É mzinho sobre mzão. Lembra disso? É a massa do gás dividido pela massa molar. Então, massa de gás dividido pela massa molar. Tá bom? É justamente aí o número de mols. Num sistema fechado, esse número de mols ele é constante. Só num sistema fechado. Eu vou já comentar isso aí para você, tá legal? No sistema fechado, esse N é constante. Vou já comentar contigo. Bom, pressão, volume e temperatura. Essa temperatura sempre em Kelvin. Kelvin, temperatura absoluta. Clapeyron percebeu que a relação pressão, volume e temperatura são proporcionais ao número de mols. Então, quanto maior a quantidade de gás, quanto maior o número de mols, quanto maior a quantidade de gás, eu conseguiria aumentar a pressão, o volume e a temperatura. Tá bom? Então, o que foi que ele fez? Imagina o seguinte. Vamos imaginar uma certa quantidade de gás. Eu vou chamar essa quantidade de gás de N1. Tá legal? Uma certa quantidade de gás. N é o número de mols. N1 é o estado inicial. Então, vou colocar inicial. Nesse estado inicial, esse gás tem uma pressão P1, ocupa um volume V1, está a uma temperatura T1. Essa quantidade de gás N1 tem pressão P1, ocupa um volume V1, a uma temperatura T1. Eu pego e vou fornecer, vou só tirar aqui o inicial, vou passar para cima, ó. Inicial. Pronto. Eu vou pegar e vou fornecer calor. Vou levar uma fonte térmica. Forneço calor ao sistema. Quando eu forneço calor, você concorda que calor é energia. Se eu forneço calor, eu forneço energia. As moléculas desse gás passam a vibrar mais. Então eu vou ter um novo estado, chamado de estado final. Presta bem atenção para cá, hein? Nesse estado final, eu vou considerar N2, quantidade de gás N2. Pode ter entrado, saído gás, eu não sei por enquanto. Eu sei que ele está ocupando agora um novo volume, V2, tem uma nova pressão, P2, e uma nova temperatura, T2. Eu posso aplicar a equação de Clapeyron para cada estado do gás. Para cada estado do gás. E aí eu teria aqui no estado inicial, eu teria P1, V1, igual a N1, R, vezes T1.
Para o estado final, eu teria P2, V2 igual a N2, R, T2. Você percebeu aqui um detalhe? O primeiro detalhe, o R não ficou R1 e R2. Não ficou, não ficou. Por que eu não coloquei R1 e R2? Porque o R é a constante universal dos gases perfeitos. O R é uma constante. Se você quiser, pode pôr aqui. Vou até colocar com outra cor, R1 e R2. Eu coloquei com outra cor para te dizer o seguinte. R1 é igual a R2, é uma constante. Ora, meu filho, se R1 é igual a R2, eu posso isolar o R. Eu posso isolar. Eu passo N1, T1 para o outro lado, estão multiplicando, eles passam dividindo. Então, quem é o R1? É P1, V1, sobre N1 vezes T1. É igual a mesma coisa do outro lado. N2, T2 passa para o outro lado dividindo. P1, opa, perdoe-me. P2, V2 sobre N2, T2. Esta é a equação geral dos gases perfeitos. Ai, mas profinho, eu aprendi diferente com o meu professor lá da escola. Calma, que eu não terminei. Essa equação ela é usada para um sistema aberto. Professor, como é que eu sei que é um sistema aberto? Eu sei que é um sistema aberto porque eu tenho aqui, olha, N1 e N2. Na verdade, só haverá mudança de N, ou seja, do número de mols, ou seja, da quantidade de gás, se o sistema for aberto. E, prof, no vestibular, cai sistema aberto? Já caiu. Já caiu. No Enem até agora não, mas já caiu. Já caiu na prova da FUVEST, já caiu na prova da Unicamp, sistema aberto. Quando o sistema é aberto, existe mudança, existe variação no número de mols do gás, na quantidade de gás. Pode entrar gás, pode sair gás, aí você relaciona por essa expressão. P1V1 sobre N1, T1 igual a P2V2 sobre N2, T2. Eu estou demonstrando para você. Eu estou mostrando de onde veio. É melhor para você memorizar. E vem cá, e se o sistema for fechado? Ah, se ele for fechado, então eu vou colocar assim, ó. Vou colocar assim para você, ó. No sistema fechado, no sistema fechado, aí muda de figura. O que caracteriza o sistema fechado? Não entra e nem sai gás. Se não entra e não sai gás, N1 é igual a N2. Aí na minha equação, como é que vai ficar? Vou até mudar de cor. Como é que vai ficar na minha equação? P1V1 sobre N1 T1 é igual a P2V2 sobre N2 T2. Como N1 é igual a N2, eu posso cortar, ó. São iguais, eu corto. O que sobrou? O que sobrou? O que sobrou? P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Pronto, eu tenho certeza que foi essa que você aprendeu lá na sua escola, que é a equação mais comum. Mas essa equação, entenda, ela é usada para o sistema fechado. PVT igual a PVT. PVT, pivete, pivete antes igual a pivete depois. Uma vez pivete, sempre pivete. Tá? PVT igual a PVT. Essa equação ela só é válida para o sistema fechado. Com o número de mols é para um sistema aberto. Cuidado com isso, hein? Número de mols aparecendo, sistema aberto. Sem aparecer o número de mols, sistema fechado. Tá bacana? Legal, gases é fácil, hein? Tá aprendendo direitinho gases aí? Bacana, legal. Vamos ver transformações gasosas já. Vamos ver equações, ou mais equações. Vamos ver exercício. Ei, fica com a gente. Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, as transformações e muitos exercícios. Tá legal? Beijo. Segura aí, já volto.